Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica aí mais um DXF disponível para quem quiser fazer o download, tá? De forma gratuita. Que vai ser o download aqui desse DXF aqui, tá? Do Escorpião. Aí pode ser aplicado em vários projetos. Eu vou mencionar como eu fiz esse daqui, tá? Só que existem outras aplicações também, utilizando técnicas diferentes. Aqui é simplesmente um rebaixo, tá? Então poderia ser um quadrinho, um quadro com o tema escorpião. É um rebaixo, porém aqui é aquele rebaixo que utiliza uma fresa V-bit para você conseguir um detalhamento melhor, tá ok? Para quem quiser fazer o download do DXF, esse daqui, ó. Então basta simplesmente entrar aí no seu navegador e vai acessar o site feitodemadeira.com.br, tá? feitodemadeira.com.br. Clica aqui em galeria e aqui tem alguns que já estão disponíveis e esse daqui especificamente é aqui, ó, tá? Então aqui tem uma fotinha que vai estar o vídeo que eu estou gravando agora. E clicando aqui embaixo, ao fazer o download do DXF, aí você vai ser redirecionado para fazer o download, tá vendo? É esse arquivo aqui, ele está mostrando o que você vai fazer o download. Aí você vai clicar aqui em cima nessa setinha, tá? Talvez, se você não estiver logado na sua conta Google, tenha necessidade, tá? Eu não sei, mas acho que nem precisa, tá? Mas eu estou dizendo, conta Google normal, tá? Clicou aqui na setinha, ó. Aí ele já vai fazer o download, DXF, tá ok? Aí depois no Aspire aqui, é só você importar o vetor. Aí você vem aqui, ó, importar vetores, clica e procura na pasta que você salvou. Aí aqui dentro do programa é simplesmente fazer o dimensionamento de acordo com o seu projeto, tá? Aí, a princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Programação, construção, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, o pessoal também está sempre ajudando. Então vamos lá, eu vou refazer aqui o projeto, mas o resultado que a gente vai chegar é esse daqui, ó. Poderia ser um quadrinho, poderia ter mais detalhes aqui, vamos fazer o projetinho aqui. Eu vou apagar esse daqui, vou reiniciar a simulação e vamos voltar aqui. Então vamos supor, eu tenho o DXF, que é esse daqui em questão, para quem for utilizar o mesmo DXF. Aí a primeira questão é dimensionar ele, porque enfim, você vai fazer o download ali, ele vai estar com um tamanho específico aqui que eu estou utilizando, mais ou menos aqui 25 por 16. Aí aqui você consegue dimensionar do jeito que você quiser. Lembrando que quando você quer diminuir o tamanho, aumentar o tamanho de uma imagem de forma proporcional, tem que estar assinalado aqui, tá? Se eu faço uma alteração simplesmente aqui na largura, ó, tá vendo? Ele, digamos assim, distorce a imagem. Pode ser que seja o projeto de alguém, mas lembre-se disso, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, tá? Então, sempre que você for redimensionar de acordo com o desenho para não distorcer, tem que estar ligado aqui. Então, você diminui o X, ele vai automaticamente, proporcionalmente, diminuir o Y também. Aí ele faz uma diminuição, mas não distorce a imagem, tá? Então lembre-se de assinalar aqui. Aqui em algumas situações, por exemplo, é interessante desassinalar aqui, que por exemplo, aqui eu estou fazendo aqui o que seria o formato desse quadrinho. Então eu fiz ele como se fosse retangular e aqui com um destaquezinho aqui, é um arredondamento interno isso daqui, tá? Que simplesmente você desenhou o retângulo, você desenhou o quadrado. Quando você vem aqui, ó, você pode deixar ele com a opção de reto, redondo externo e redondo interno, como está aqui. Aí você seleciona aqui o raio e ele vai fazer. Só vou aumentar aqui um pouquinho o raio para vocês verem. Vou colocar aqui raio 30. Tá vendo? Pode ver que ele vai fazer uma modificação aqui, ó.
Tá vendo? Ficou mais acentuado ainda, ou seja, aqui tem o raio 30 nesse cantinho. Então vamos lá. O processo que eu mencionei aqui para fazer o rebaixo poderia ser um rebaixo simples. Porém, com o rebaixo simples, você não vai ter um bom destaque aqui, a menos que seja uma fresinha muito fina. Agora, quando você utiliza o processo que eu vou mostrar aqui, que é esse processo aqui, ó, de criar um percurso V-Carve, a gente vai utilizar uma fresa do tipo V-Bit, que todo mundo, quem não sabe, fica sabendo, é aquela que tem um formatinho ela recebe esse nome por ter um formato de V, ou seja, ela tem uma ponta, vamos dizer assim, parece a ponta de uma lança. Então, é uma fresa do tipo V-Bit. Então, utilizando esse processo aqui, e ainda tem uma particularidade aqui, que é o seguinte: o processo V-Bit ele é calculado de forma automática, tá? Então, se eu coloco simplesmente para fazer o V-Bit sem assinalar essa profundidade plana, ele vai determinar até que profundidade essa fresa vai. Então, dependendo em lugares que o desenho é bem largo, assim, ó, tô dizendo aqui, ó, na largura, ela vai afundar muito no material, tá ok? Só que existe uma maneira de ter um controle sobre isso. Então, eu posso colocar profundidade plana e, quando eu for utilizar a profundidade plana, também é interessante que se utilize essa ferramenta de desbaste. Ou seja, a fresa do tipo V-Bit, ela vai ser utilizada simplesmente para dar o detalhamento da peça e aonde a de desbaste não cabe, tá? Eu utilizei uma de 6 milímetros. Aonde ela não consegue entrar aqui, vai ser feito com a ferramenta V-Bit. Porque se eu deixo para fazer todo o processo de profundidade plana utilizando uma fresa V-Bit, ela vai demorar muito tempo, porque ela vai fazer aqui a limpeza dessa área que tem dentro aqui do vetor com a pontinha da fresa, tá? É uma fresa do tipo V-Bit. Então, aqui a gente utiliza dois recursos. Profundidade plana para evitar que ela aprofunde no material e uma ferramenta de desbaste para diminuir esse tempo do processo. Tá? Então, aí vai ter a situação. Uma fresa ela vai fazer o desbaste e a outra vai ficar responsável pelo detalhamento. Ok? Aonde a de desbaste não consegue entrar, vai ser feito com a V-Bit mesmo. Então, aqui eu estou utilizando uma V-Bit de 60 graus e vou utilizar para desbaste uma de 3 milímetros. Poderia ser, dependendo do tamanho do seu projeto, uma fresa maior ainda, porque daí isso daí vai encurtar o tempo. Vamos simular aqui com uma fresa de 6 milímetros. E vou calcular. Opa! Calma aí que... Voltando... É que ali eu não selecionei o vetor. Aí ele entendeu que era para fazer aqui no vetor externo. Tá? Então seleciona aqui o vetor. Tá? Só lembrando que pode ser que aconteça desse seu DXF, ele está tipo unido, como se fosse uma peça inteira assim. Se ao acaso tiver assim, você vem aqui e vai colocar aqui, vai ter a opção aqui, ó, desagrupar objetos, tá? Então pode ser que esteja tipo assim, ó, entendendo aqui que é um desenho único, mas eu venho aqui e coloco desagrupar objetos, desagrupar de volta as camadas originais. Daí ele entende que cada pedacinho é um vetor, tá vendo? Tá, então vamos voltar para cá. Agora seleciona aqui, tá? É porque aquele cálculo que deu errado é que estava selecionado esse vetor aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui e vou calcular, tá? Então pode ver aqui, ó. Essas linhas que estão mais espaçadas aqui é a linha que foi feito com a fresa de desbaste. Se eu selecionar só uma, por exemplo, aqui, ó. Aí o computador está um pouquinho devagar. Tá vendo? Como a fresa de desbaste que eu selecionei ela é muito grande, vamos dizer assim, o diâmetro dela é muito grande, pode ver que ela trabalhou em poucas áreas desse vetor. Então, nem sempre utilizar uma fresa muito grande vai ser a melhor opção, porque vai acabar sobrando muito trabalho para a fresa do tipo V-Bit. Tá vendo? Em todos os locais que ela trabalhou. Por quê?
nesses locais aqui, a fresa que eu selecionei como desbaste, ela não consegue entrar. Então vamos recalcular ele de novo, só que vamos mudar agora aqui, ó, para uma de 3 milímetros, por exemplo. Agora eu vou colocar de 3 milímetros, vou dar um OK e vou calcular. Então pode ver aqui, ó, a de 3 milímetros, agora ela já vai trabalhar muito mais, ou seja, em muito mais locais. E, consequentemente, vai sobrar menos trabalho para fresa do tipo V-bit, tá ok? É a combinação das duas. Na hora de colocar lá para fazer o trabalho, eu prefiro primeiro executar aqui com a V-bit, tá ok? Eu vou dar um play, ó, chegaria nesse resultado. Então, tudo que ela fez... Opa! Simulou errado. Vou reiniciar aqui. Primeiro aqui a V-bit, ó. Tá vendo que ela já deu todo o detalhamento da peça? Ela já deu todo o detalhamento. Agora, com a de desbaste, eu venho e faço a remoção das áreas que estão sobrando ali, ó. Tá vendo o que tem aqui? E agora vamos fazer o desbaste dessa área. Dessa maneira, não tem perigo dessa fresa de desbaste tocar ou afetar a qualidade do material. Dependendo do material, eu acho que é melhor essa ordem, porque senão pode lascar o material, dependendo, sendo um MDF laminado, coisa do tipo. Esse tipo de trabalho ele é interessante tanto no material que já tenha um destaque na sua superfície, como é o caso dos materiais, os MDF laminado. Então você encontra em todas as cores, tá? Cores, variações ali. Se quiser cor única, tem o preto, tem o branco, tem amarelo, tem azul. A maioria das cores você vai encontrar. E quando a gente faz um trabalho desse num material que ele já é revestido, aí já dá um destaque, tá? Se for numa madeira maciça, alguma coisa do tipo, o que acontece? O rebaixo ele vai ficar da mesma cor do material, aí não tem um destaque, tá? Nessas situações, aí é interessante entrar com a pintura. O pessoal costuma pintar. Que tinta utiliza? Costuma-se utilizar a tinta PVA, tá? A tinta PVA é uma tinta excelente para pintura de madeira, para você dar um destaque, tá? Às vezes o material é um material branco, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Material branco, e daí você faz uma pintura preta, dá um destaque bacana, tá? Então aqui é só uma ideiazinha de projeto, aí pode ir para mais variações. E para concluir aqui, daí se for um quadrinho de fato, você pode já fazer a marcação de furação, pode dar um formato específico para o seu quadro, seja retangular, seja mais arredondado. Mas vamos seguir aqui o projetinho. Agora que eu vou só utilizar fazer uma perfilagem aqui ou fazer um recorte externo ao vetor. Vou selecionar por fora e vou calcular. Tá? Aqui ele está dizendo que vai furar, porque eu disse que aqui no material, que o material tem 15. Vou mudar aqui para 16. Tá? Que assim, a gente, de fato, o MDF... A gente diz é o MDF de 15 milímetros, mas esse 15 não é exato. Então, muitas vezes a gente trabalha com 15 e ele acaba não atravessando o material. Então, eu prefiro colocar 16. Tá? Por mais que atravesse um pouquinho, pega ali na tábua de sacrifício, sendo de madeira não vai ter problema. E, de fato, vai desprender a sua peça. Selecionar o vetor, vou calcular. Dar um play, vou remover aqui a borda e vou simular novamente aqui os percursos do desenho. Tá? Aqui seria uma ideia. Uma outra coisa que fica bacana também, se fizer um quadrinho desse tipo, é você fazer um offset aqui, ó. Faz um offset de uns 10 milímetros, ó. Fazer um offset. Aí eu venho com a mesma fresa que eu utilizei para fazer o entalhe aqui, eu posso fazer tipo, criar um percurso sobre essa linha aqui, ó. Eu vou selecionar aquela mesma fresa de 60 graus, 16 milímetros,
E aqui eu vou definir uma profundidade só para ela riscar sobre essa linha, uns 2 milímetros aqui. Já seria mais que o suficiente. E vou calcular. Eu vou dar o play. Tá vendo? Aí eu teria um destaquezinho também na peça, para ficar como uma borda. Fica bem bacana também. Tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, novamente, lembrando, para quem quiser fazer o download, simplesmente vai acessar o site feitodemadeira.com.br. Aqui vai clicar em Galeria. Galeria. Vai escolher aqui o vetor que quer em questão. E logo abaixo do vídeo que vai estar aqui, está escrito fazer o download. Aí é simplesmente fazer o processo que eu disse, clicar aqui e fazer o download. Tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!